Previsões para o último capítulo de Shingeki no Kyojin, agora sobre Levi, Historia e o mundo pós-estrondo. Então bora lá prever o que vai rolar no último capítulo. Salve galera, tudo beleza? Eu sou o Martin, bem-vindos ao Duoverso, um espaço que a gente fala de animes e mangás. Sempre feliz de contar com a sua presença e com a sua participação. E hoje a gente vai falar sobre mais um pouquinho das previsões para o último capítulo de Shingeki no Kyojin, que tem o seu capítulo final no mês que vem, em abril, agora sobre Levi Ackerman, Historia, nossa rainha Historia Reiss, e também sobre o mundo pós-estrondo. Bora teorizar o que a gente pode aguardar para esse último capítulo ali com os nossos personagens tão queridos. Lembrando que a gente já fez um vídeo anterior aqui sobre Armin, Mikasa e o Eren, você pode ver o card aqui em cima e pode acessar esse vídeo também, ficou muito legal, nossas previsões para esses outros três personagens. Então, bora para as previsões. Bom, vamos contextualizar um pouquinho como está a situação. Então a gente viu que o Eren, como o titã fundador ali, causador do estrondo, foi parado, o Eren foi derrotado, o estrondo foi detido e também a aliança conseguiu eliminar essas ameaças e até mesmo lutar contra o parasita que estava ali junto com o titã fundador. Então a gente pensa que o principal clímax ali de batalha das ameaças, dos problemas ali foi no capítulo 138, quando a aliança estava ali finalizando o Eren e Yeager. E bom, a gente tem que se voltar também para como é que o mundo está nessa questão do estrondo. Como a gente vê alguns capítulos atrás, várias civilizações foram afetadas pelos titãs colossais, várias civilizações, vários povos foram infelizmente massacrados, muita gente sofreu e morreu, até mesmo pessoas que não tinham nada a ver com crianças, pessoas que eram de outras culturas que também não tinham nada a ver com ali a briga entre Marley e Eldia, não importa, todas as pessoas foram massacradas pelo estrondo. Mas e quanto ao resto da humanidade que não foi morto? E quanto à Ilha de Parades, o que a gente tem lá na Ilha de Parades? Talvez uma ilha fragmentada em disputas políticas ali pela facção Yeager, também talvez uma monarquia desacreditada, porque a monarquia não se manifestou. Claro, a Historia estava grávida, inclusive ela deu luz durante esse conflito entre os Yeageristas e também a aliança. A rainha Historia deu luz a um filho e que a gente agora não sabe muito bem quem que é o pai do filho da Historia, mas é importante dizer que o mundo está em caos, tanto na ilha quanto fora do mundo, e que agora o mundo teme a Ilha de Parades, teme ali os titãs colossais que destruíram, que varreram através do estrondo. Pensando nisso, bora discutir, prever um pouquinho sobre os personagens que a gente tem de Shingeki no Kyojin, começando do Levi. Bom, e na verdade a gente achava que o Levi ia morrer. O Levi era um dos personagens mais cotados para estar morrendo ali nesse final de Shingeki no Kyojin. Ele sobreviveu àquela explosão junto com o Zeke, ele estava totalmente acabado, realmente ele passou vários capítulos de molho e que a gente nem lembrava mais dele porque ele teve sérias lesões ali, ele perdeu inclusive dedos, ele perdeu o seu olho, então ele ficou muito mal fisicamente. A gente achava que o Levi provavelmente ele ia morrer, só que até o capítulo 138 ele tá vivo, e ele foi fundamental porque ele venceu ali o Zeke, ele matou o Zeke e também ele ajudou a Mikasa a entrar no titã fundador, o Eren, e também permitir que ela tivesse essa chance para decapitar ele. Então eu não acho que o Isayama vai matar o Levi subitamente agora. Então se ele já não matou antes, eu acho que não vai matar agora, e por isso eu acho que o Levi vai ter um papel de destaque numa espécie de um novo governo que a gente vai ter em Parades. Como eu falei no vídeo anterior que eu publiquei aqui no canal, eu acredito que o Armin vai se tornar uma nova liderança política, afinal de contas ele é o líder da tropa de exploração, ele é um dos pessoas mais poderosos com o titã colossal, e eu acredito que o Levi vai ser uma espécie de braço direito para o Armin, vai ser uma espécie de suporte para ele, que vai estar presente ali na condução da política agora de Parades. E claro, fazendo isso em memória o quê? Em memória dos companheiros que ele perdeu. O Levi tem muito dessa parte de nostalgia, de se ligar com aqueles que sacrificaram até agora. A gente viu várias cenas e que a gente vê que o Levi ele lembra constantemente das pessoas que estiveram junto com ele. E Shingeki no Kyojin traz muito dessa mensagem dos companheiros que se sacrificaram para que a gente chegasse até esse ponto. Eu acho que o Levi vai decidir tomar esse rumo em seu braço direito para o Armin nessa reconstrução desse novo mundo, partindo de Parades, principalmente em homenagem ao comandante Irving e também a Hanji, que acho que foram seus dois principais amigos. Claro, tem outras pessoas também que foram importantes para a vida do Levi, mas eu acho que em homenagem a esses dois ex-comandantes da tropa de exploração, o Levi vai querer deixar vivo esse legado da busca pela liberdade e que finalmente a gente está tentando construir uma liberdade verdadeira nesse mundo de Shingeki no Kyojin. Então eu acho que não vai ser um personagem que vai ser descartado totalmente, que vai morrer aleatoriamente no seu último capítulo, porque já não morreu, já está aqui.
Então eu acho que o Isaima vai dar uma boa condução para ele. E eu acho que ele vai também lembrar muitas coisas que o Kenny acabou vivenciando com ele. A gente viu que no arco político o Kenny foi bem importante assim para o Levi, levantou várias reflexões para o Levi. E eu acho que ele vai ter alguns flashes de memória, lembrando do Kenny, lembrando também dos seus amigos ali da tropa de exploração. E vai ser importante na construção desse novo mundo, principalmente junto com o Armin. História. Olha, uma das polêmicas que também Shingeki no Kyojin teve sobre quem seria o filho da Historia, quem seria aquele filho que a Historia teve. A gente tem, claro, a ideia que o mangá passa é que o filho é de um amigo da Historia de infância, uma espécie de fazendeiro, mas também a história deixa bem assim no ar que talvez poderia ser Eren Yeager, o pai dessa criança. Bom, Shingeki no Kyojin traz muitas simbologias com bebês, como se fosse uma representação de uma nova vida, de algo novo que surge e uma nova esperança também. E eu acho que esse bebê vai ser muito importante para esse último capítulo. Tanto que eu falei para vocês no vídeo passado que a gente publicou que o Isaima liberou um esboço e que nesse esboço tinha uma criança segurada por um homem e que o homem falava para essa criança, para esse bebê, melhor falando, você está livre. E eu acho que esse bebê da Historia tem a ver com esse bebê da última cena que a gente teorizou de que é o Grisha e o Eren. Acontece que eu penso que com toda essa instabilidade da questão do estrondo, esse golpe da facção Yeager que teve em Parades, eu acho que a Historia como monarquia, ela vai destituir a monarquia do país, eu acho que ela vai deixar totalmente o comando ali para as novas lideranças. No fundo a monarquia era figurativa, mas eu acho que definitivamente não vai ter mais monarquia ali na Ilha de Parades, ela vai abdicar do trono, mas que esse bebê é filho do Eren Yeager e que tinha uma finalidade, tinha um propósito, tinha um plano ainda entre o Eren e a Historia, e esse plano na verdade talvez seria como utilizar a coordenada para acabar com os Titãs. Eu ainda penso que é preciso finalizar essa história dos Titãs e que a gente apresentou algumas soluções, como o plano de eutanásia, de esterilização do Zeke, ou então o plano de destruir todo mundo, como o plano do Eren, mas eu acho que tem outra forma que o Eren conduziu isso, uma espécie de plano secreto entre ele e a Historia, e que esse bebê é um tipo de gatilho, mesmo com a morte do Eren, mas esse bebê com sangue real seria uma espécie de gatilho para que se parassem com o surgimento de Eldianos que tenha esse acesso aos caminhos e aos Titãs. Eu acredito que a última cena que a gente tem de Shingeki no Kyojin, que como eu falei, é aquele adulto segurando o bebê dizendo você está livre, que seria o Grisha segurando o Eren dizendo você está livre, vai ser um paralelo com esse bebê. Esse bebê foi um gatilho para que do futuro se enviasse, claro, o Titã de Ataque enviasse memórias para o passado e que esse envio de memórias para o passado seja para o Grisha, o antigo portador, vai fazer com que o portador do Titã de Ataque, que seria o Eren lá no futuro, com que ele fosse libertado desse ciclo, dessa busca infinita pela liberdade e essa decepção de não conseguir alcançá-la, mas que também tem a ver com os caminhos. Eu acredito que com esse novo filho do Eren, esse filho do Eren da Historia, enquanto vai ter um paralelo de imagem entre esse bebê com o Eren bebê, que seria a representação dessa última cena, ao mesmo tempo, o fato que esse bebê existe no futuro como um descendente do Titã de Ataque, e a gente tem o Titã de Ataque que acabou de nascer, que seria o Eren, isso vai causar com que um desejo dele do futuro interferisse dali para frente na linha temporal. E qual desejo seria esse? O desejo de que não existissem mais os caminhos, o desejo de que não existissem mais essas ligações com Ymir Fritz, e que através de eliminar os caminhos das gerações futuras, ou seja, as novas crianças que surgissem, não estariam ligadas ao caminho. Com isso, as pessoas não teriam mais que ser esterilizadas como o plano do Zeke. Mas, por outro lado, se eliminasse os caminhos da próxima geração para frente, da geração do Eren bebê, perdão, do Eren bebê não, do filho do Eren para frente que nasceu, então os próximos Eldianos não teriam acesso aos poderes de Titãs. Então, os atuais portadores de Titãs, como o Armin, como o Reiner, a Annie e tudo mais, eles seriam a última geração que teve acesso aos poderes dos Titãs. Os Eldianos também, que estavam vivos, seriam as últimas pessoas que teriam conectado com os caminhos, mas que daqui pra frente, porque o Eren teve um filho de sangue real, sendo que ele era o portador do Titã de Ataque, ele conseguiu interferir no passado e no futuro e, a partir do filho dele, quebrar a ligação desses Eldianos que nascem dali pra frente com os caminhos, tornando eles livres. Por isso que o bebê da Historia e o Eren bebê de 20 anos atrás teriam uma mensagem: você está livre,
você está livre desse ciclo, né, dos caminhos que prendem as pessoas, que também cerceiam a liberdade das pessoas ao ligá-las com os poderes dos titãs. Então, ficou meio complicado, mas eu acho que o filho do Eren, na verdade, esse filho do Eren com a Historia, seria uma forma de quebrar todo esse ciclo ali que se prende à questão de Eldia e assim poder dar verdadeira liberdade dali para as próximas gerações. É uma teoria assim, talvez um pouco complexa, mas eu acho que é importante que Shingeki no Kyojin dê uma resposta para essa questão dos titãs. E finalmente, para falar uma espécie de mundo pós-estrondo, eu acho que muitas nações vão, na verdade, acabar tendo que dar chance para diálogo com Parades, porque afinal de contas Parades não utilizou uma arma é como se Parades tivesse usado uma arma que intimidasse todo o mundo e o mundo tivesse que submeter a escutar o que Parades tinha para falar. Se antes o mundo fazia esses discursos de ódios para Parades, agora Parades conseguiu a atenção do mundo, mas eu acho que diferente de um governante que possa instigar o conflito, instigar o ódio, eu acho que o mundo pós-estrondo vai ser muito influenciado por uma política externa do Armin de querer estender a mão para esses países. E como eu falei no meu vídeo sobre o Armin, eu acredito que o Armin vai virar uma espécie de Elos, uma espécie de herói por ter derrotado o titã fundador, a grande ameaça Eren Yeager, que causou o estrondo. Então, derrotando essa ameaça, o Armin seria como uma espécie de nova esperança para o mundo, partindo da ilha de Parades, que derrotou essa ameaça externa e que está disposta a dialogar com o resto do mundo. Eu acredito que muitas civilizações foram destruídas, mas não todas. Eu acho que o mundo não foi completamente varrido pelo Eren Yeager, também, não sei, para mim não faz sentido todo mundo ter sido morto. Eu acredito que ainda tem muitos povos e tudo mais, e eu acho que muita coisa foi perdida tecnologicamente. Teve na verdade, como se fosse um atraso, porque muita tecnologia foi perdida, então vai ter um atraso nas tecnologias, vai ter um atraso porque muitas pessoas, o capital humano, muitas pessoas foram mortas, massacradas, e que é um momento de recomeço, é um momento de reconciliação, e que o mundo pode ter um caminho para uma espécie de paz, o mundo pode ter um caminho para uma espécie de diálogo e cooperação, e ser um mundo mais de esperança. Eu acho que por mais que Shingeki no Kyojin é um mangá assim bem... É um mangá assim com muitas cenas fortes, é um mangá assim que muitas vezes tem um tom assim mais dark, mas eu acredito que Shingeki no Kyojin vai lançar uma visão mais esperançosa, especialmente na figura do Armin, na figura dessa nova Parades e também nessa quebra do ciclo dos caminhos que vai ser a partir do filho do Eren com a Historia. Bom, essas teorias que a gente pode falar pro último capítulo de Shingeki no Kyojin. E esse foi o nosso vídeo sobre teorias e discussões sobre o último capítulo de Shingeki no Kyojin, voltado para Levi Ackerman, Rainha Historia Raiz e também sobre o mundo pós-estrondo. Deixa nos comentários sua opinião, o que você acha também que pode acontecer nos últimos capítulos, se você quer também ver previsões sobre outros personagens e se você concorda com as teorias que eu coloquei aqui sobre o Levi, a Historia e também o mundo. Beleza? Muito obrigado pela sua participação, deixa seu like, se inscreve no canal e bora aí pro Duoverso para mais discussões. Obrigado e até uma próxima. Falou!